Vamos continuar falando sobre isso, então, sobre vacinação infantil. A gente vai conversar agora com a pediatra e diretora regional da Sociedade Brasileira de Imunizações, Melissa Palmieri. Doutora, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Live CNN. Bom dia, Marcela. Bom dia, Daniel, e a todos os espectadores que estão ligados aí na CNN. Doutora, quando a gente vê uma taxa, de 10 capitais, Distrito Federal, que ainda não atingiram 40% do público infantil, diante da nossa capacidade, do Programa Nacional de Imunização de conseguir imunizar aqui a nossa população, como que a gente vê isso? A Bruna apontou dois motivos ali que são apontados por especialistas. Então, a desinformação e falta de dose mesmo. Como que a senhora vê isso? Marcela, é muito preocupante nesse momento da pandemia, onde realmente as crianças, nós temos a certeza que é um grupo extremamente vulnerável, é aquele que não recebeu nenhuma dose. E com uma variante como a Ômicron, de alta transmissibilidade, é essencial que o governo federal, estadual e até os municipais, eles façam ações de que essas doses cheguem o quanto antes e assim que chegarem nos municípios, existam e sejam feitas estratégias para que nós tenhamos o mais rapidamente possível das crianças protegidas, imunizadas, e entendendo que os esquemas de vacinação com as duas vacinas autorizadas pela Anvisa são 2 doses. Então, também entendemos que na primeira dose começa aquela construção da defesa, da criança, mas que não é o 100% que a gente precisa, e nós temos aí todas essas dificuldades que nós estamos observando em vários estados do país. Qual o grau de preocupação que a senhora olha para a ocupação dos leitos de UTI, de internação das crianças nesse momento com a variante Ômicron? Daniel, é muito complicado, e quem é pediatra, e nós conversamos entre os colegas de ver a realidade, de aumentar as internações por doenças respiratórias, e com certeza o Covid é o grande vilão da história atual, dessas crianças que estão se expondo ao vírus. E nós entendemos, aqui eu quero fazer um adendo, que a gente escuta muita desinformação, falando, os adultos até, eu tomei 2 doses, 3 doses, e peguei o vírus, e peguei a infecção. A vacina cumpre o papel daquele que se vacina de evitar uma gravidade da doença, ir para o hospital e ir para uma UTI e até morrer, Então, o objetivo da vacina não é impedir a infecção. Então, neste contexto, até quem está vacinado, e por estar vacinado as pessoas acabam flexibilizando nos seus comportamentos sociais e encontros, quem está em desvantagem nessa história são as crianças, e nós estamos vendo, sim, um aumento, e alguns estados que já tinham uma deficiência de unidades de terapia intensiva, sofrendo com essa situação de saúde pública, porque criança, nós sabemos, existem várias doenças infecciosas, mas não é um consumo alto de terapia intensiva como um idoso, que já tem várias comorbidades, doenças que acabam no evoluir aí da idade necessitando de mais vagas de UTI. Nós temos este problema e nós não podemos deixar que o Covid faça com que as crianças sejam as reais vítimas desse momento. Por isso, doutora, a gente vai falar aqui quantas vezes forem necessárias a importância da vacinação e tentar informar a população e não desinformar ao máximo. Agora, doutora, em relação às crianças, que estão aí nessa fase de imunização, de receber a vacina, estados que estão atrasados, sem dose, e ao mesmo tempo, elas voltando à escola. Muitas escolas, inclusive, não voltaram às aulas presenciais por conta aí de receio da variante Ômicron. Deve voltar ou não? Muitos especialistas dizem que na escola, às vezes, para a população mais vulnerável, até mais seguro do que em casa ou na comunidade. Exato. A escola é um contexto além da questão da transmissão do coronavírus. Nós temos estudos em nível mundial e até a gente teve reunião com vários pediatras em nível global, e a questão de saúde mental tem afetado as nossas crianças em alguns estudos em 30%.
E você muito bem colocou, Marcela, nós temos aqui um país, né, que tem as suas deficiências econômicas e sociais, como o Brasil. Nós temos crianças que dependem estar na escola para estar longe de uma violência, né, que possa estar sofrendo dentro do domicílio, longe de uma desnutrição, com o risco aí que existem. Então, a escola hoje é o último local que nós devemos privar as crianças. E para isso, as escolas também estão preparadas em entender quais são as formas de evitar e mitigar surtos. Então, existe um trabalho já com 2 anos de pandemia que os diretores de escola, os professores, que também estão imunizados, a gente entende que eles, por trabalharem com público, é um público que tem que estar muito bem imunizado, né? Quem trabalha com essas crianças, mas nós temos que salientar que a escola tem que estar preparada de fazer estruturas, de evitar aglomeração, no momento de refeitório, onde as crianças vão comer, de espaçar, de fazer intercalamento aí, intercalar esses horários das crianças. E também uma oferta de informação para esses pais, e até que os pais façam grupos aí entre os coleguinhas da mesma sala, está com algum sintoma, está com algum risco, não levar na escola. Então, isso é o mais importante nesse momento, não impedir as crianças de irem, fazer com que as crianças, quando chegar a vacina, estejam se imunizando e seguir aí com a vida com relação às medidas não farmacológicas. Doutora Melissa, e que se sabe já sobre a Covid longa, né? Sobre as sequelas que deixa a Covid nas crianças? Porque a gente tem informações ou internações até mesmo de crianças que já tiveram a Covid, mas no futuro, meses depois, acabam voltando aos hospitais com quadros que podem ter ligação com a doença. Existe um especialista italiano, um pediatra, que apresentou dados muito interessantes num estudo que ele tem conduzido, porque sempre quando a gente falou de Covid longa, a gente pensava em adultos, mas começaram a observar crianças. Então, também se verifica que a Covid longa pode acometer as crianças. E a vacinação tem se mostrado preventiva, protetiva aí para esses desfechos de Covid longa, que seja uma dor de cabeça, que seja uma alteração no sono da criança. Existem vários sintomas aí que a criança pode sofrer, assim como a gente aprendeu muito dos adultos, e que nós devemos sim priorizar a prevenção dessa criança através da imunização para evitar esses efeitos prolongados. Uma coisa que eu gosto muito de explicar para os pais é que as pessoas que são anti-vacinas começam a falar: eu não vou dar vacina porque eu não sei a longo prazo o que essa vacina vai fazer. As pessoas deveriam reformular a pergunta. Eu sei a longo prazo o que a doença pode causar, e vou traçar até um paralelo que, óbvio, não foi ainda visto com relação à Covid, mas existe um vírus que é o sarampo, que nós sabemos que dá uma doença extremamente rara 10 anos depois de acometer uma criança, por exemplo. Tem uma doença chamada panencefalite esclerosante subaguda, que em 10 anos de uma criança acometida por sarampo pode levar a uma deficiência do intelecto da criança, ela vai perder todas as aquisições intelectuais. Então, eu, enquanto pediatra, eu, enquanto responsável pai, eu não quero no futuro descobrir que a Covid, que é um vírus extremamente inflamatório, depois de 10 anos pode ter ocasionado algo. Eu estou fazendo aqui uma suposição, nós não temos, obviamente, tempo hábil para falar esses efeitos da doença, mas nós temos sim, como você coloca, Daniel, o risco da Covid longa, ele existe e nós temos prevenção por vacina. Isso é o que temos para responder hoje. Doutora Melissa, a gente tem 2 vacinas aprovadas pela Anvisa, né? A Pfizer para crianças de 5 a 11 anos e a Coronavac para crianças de 6 a 11 anos. Eu queria que a senhora falasse um pouco, assim, da eficácia das 2 vacinas, porque eu acho que pode gerar algum tipo de dúvida ou até querer escolher a vacina, eu quero a da Pfizer, enfim. Vamos esclarecer que eu acho que é importante, né? As 2 são muito eficientes.
Marcelo, os pais têm que entender que a vacina que estiver disponível no município, ele tem que ofertar para o filho, porque as duas demonstraram uma excelente eficácia para casos graves. E é para isso que a gente utiliza a vacina de Covid. Assim como nós utilizamos nas crianças a vacina de gripe, né? Então, os pais têm que entender que as duas... E um país muito interessante que nos traz essa resposta que eu estou falando é o próprio Chile, um país vizinho, que mostrou que acima de 85%, independente aí das vacinas, houve uma prevenção de gravidade nas crianças que utilizaram as duas vacinas. Então, eu acho que essa mensagem é a que tem que chegar para o pai, que não entende e nem tem que entender muito as diferenças de vacinas. Na verdade, ele tem que entender que ele está indo ofertar para o filho vacinas seguras, eficazes e autorizadas por agências regulatórias internacionais extremamente sérias. Perdeu bem no finalzinho a conclusão da doutora Melissa, que falava exatamente sobre a dúvida dos pais, que já inclusive vacinavam as crianças contra outras doenças, só devem seguir o fluxo, né? Então, agradeço a doutora Melissa Palmieri, a gente perdeu o contato no finalzinho, mas bem na conclusão dela, uma entrevista esclarecedora aí sobre o incentivo e a necessidade de vacinar os pequenos.